Boa tarde. Nesse vídeo nós falaremos sobre energias alternativas e meio ambiente, os impactos que elas realizam no meio ambiente, os tipos existentes, suas características e entre outras coisas. A nossa equipe é composta por André Medeiros, Carlos Teixeira e Maria Cláudia Ávila. Bom, primeiramente precisamos entender o que é uma fonte de energia alternativa. Também conhecida como renovável, uma fonte de energia alternativa é responsável por realizar uma geração elétrica de baixo impacto ambiental, principalmente com relação às emissões de dióxido de carbono, que é o maior responsável pelo aquecimento global. E, assim, diferentemente das energias convencionais, as fontes de energia alternativas elas não fazem uso de combustíveis fósseis. Além disso, elas possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, porém isso não significa que elas são inesgotáveis. Algumas, como o vento, a luz solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem acabar, dependendo da forma como são utilizadas pelo ser humano. Então, vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais em larga escala. Passo agora a palavra para o Carlos, que vai falar a respeito do contexto histórico. Com licença, eu sou o Carlos e vou falar um pouco sobre o contexto histórico das energias alternativas. Serei bem breve e irei explanar principalmente o que culminou para a busca dessas energias. Bem, há muito tempo o homem vem buscando meios de dominar a natureza, uma vez como sabemos que antes éramos considerados presas, sempre buscando uma forma de reduzir o seu esforço. Com isso, a matriz energética sofreu considerável evolução. Ao longo dos séculos, nós passamos do uso da força humana, do uso do fogo, da tração animal, de utilização dos ventos nas navegações e da lenha na forja de armas, como as espadas. Essas energias ainda são utilizadas hoje, mas em uma escala menor. Para utilizar depois os combustíveis fósseis, com a Revolução Industrial, que também acompanhou o crescimento da população mundial e a busca para suprir as suas necessidades com as novas tecnologias até então. Primeiro com a utilização do carvão, depois do petróleo e seus derivados. A gasolina até então ela era desperdiçada e só foi utilizada depois com a invenção dos carros e de combustíveis com combustão interna. No entanto, até então não se pensava ainda sobre o recurso ser finito e o impacto causado pelas extrações e queima dos combustíveis, né? Aí foi a partir desse período, com a industrialização dos países e o aumento da população, que a demanda energética elevou-se vertiginosamente, principalmente pela demanda da eletricidade e derivados do petróleo. Com a crescente demanda pelos derivados do petróleo, a dependência do mundo com esses combustíveis fósseis é evidenciado. Na década de 70, a primeira grande crise do petróleo, que foi criada por uma jogada política dos países árabes exportadores de petróleo, onde aumentaram quase 5 vezes o preço do barril do petróleo, provocando assim a falência e a queda de indústrias por todo o mundo. Isso foi o estopim para que alguns países passassem a buscar novas alternativas energéticas e assim reduzir a sua dependência com o petróleo. Aliado a isso também surgem discussões sobre os recursos naturais não serem inesgotáveis e a busca por fontes de energia limpa e renovável, além também da crescente preocupação com o futuro do planeta Terra e os danos causados pela poluição dos combustíveis fósseis. Se vocês prestarem atenção, na década de 70 foi quando teve a Estocolmo. Passo agora a palavra para a colega Maria Cláudia, que irá falar sobre energias alternativas no Brasil. As energias alternativas, elas têm um papel fundamental para a geração de energia a longo prazo aqui no Brasil. É possível, com isso, garantir que as futuras gerações poderão fazer uso
já que são fontes que não se esgotam, além de contribuir também para a preservação do meio ambiente. Além disso, também há questões socioeconômicas, que, de certo modo, a implementação desses sistemas contribui para a geração de empregos diretos e indiretos, e também é algo que está sendo bastante procurado por empresas brasileiras devido à questão da redução de custos e também pela pressão do mercado em agir com maior responsabilidade com o meio ambiente. No Brasil, as fontes de energia alternativas são utilizadas já há bastante tempo, correspondendo a quase 84% de toda a matriz energética do país, sendo a água, o vento, a biomassa e o sol as fontes mais utilizadas, gerando, respectivamente, as energias hídrica, eólica, o biocombustível e a energia solar. Dentre as energias alternativas, a energia hidrelétrica é a que está na liderança, sendo responsável por 63,02% da geração total, seguida pela energia eólica, com 9,29% de geração, pela energia de biomassa, com 8,75%, pela energia solar, com 1,74%, e pela energia de onda motriz, com 0,00003%. Como falado anteriormente, uma das usinas de energia alternativa presente no Brasil é a usina de energia solar. Dentre suas vantagens, tem a questão de ser inesgotável e renovável, já que é uma energia proveniente da luminosidade dos raios solares. Além disso, é uma energia limpa, não gera resíduos, tem um bom custo-benefício, gerando economia na conta de luz quando aplicada. Além disso, também tem vida útil de mais de 20 anos, com baixa necessidade de manutenção, e alguns painéis solares também são recicláveis. De algumas marcas são recicláveis. É uma tecnologia bastante utilizada em países como a Alemanha, os Estados Unidos, tanto para aquecer a água como para gerar energia elétrica. O uso dessa fonte, como vocês viram no gráfico dos slides anteriores, não é muito expressivo aqui no Brasil, mesmo o território tendo um grande potencial de obtenção dessa energia. Pois, assim como outros países que se localizam nos trópicos, como México, Bahamas, Paraguai, a insolação recebida é grande. E existem inúmeras formas de aproveitarmos a energia solar, permitindo o desenvolvimento do nosso país. No entanto, o aproveitamento da luz solar ainda requer avanços na tecnologia para que esse uso seja viabilizado economicamente. É uma tecnologia ainda pouco difundida, devido ao alto custo de aquisição, pois o custo-benefício é a longo prazo, a aquisição ainda é um custo um tanto alto. E, além disso, também não se recebe muito incentivo por parte dos governantes, também tem a questão da falta de acesso à informação, dificilmente se vê notícias sobre isso, e a predominância de distribuidoras elétricas, que já atuam há mais tempo e que são as principais responsáveis pela distribuição de energia no país. Essa energia é captada por células fotovoltaicas presentes em coletores solares e ela pode ser obtida de forma direta ou indireta. Na forma direta, por meio de painéis ou de coletores instalados nos telhados das residências, e na forma indireta, por meio de usinas construídas em áreas com bastante insolação
onde são instalados inúmeros coletores solares. As usinas elas funcionam de um jeito parecido com sistemas de energia fotovoltaicas residenciais, porém em uma escala bem maior, pois já são projetadas para produzir e vender um grande volume de energia em alta tensão. Até o momento, a maior usina de energia fotovoltaica da América Latina é um empreendimento da Enel Green Power Brasil, batizado também de São Gonçalo, nome da cidade onde está localizada, lá no estado do Piauí. Essa usina opera desde janeiro de 2020 e hoje tem a capacidade operacional de 475 megawatts, com futuras previsões de expansão. As placas solares e as células fotovoltaicas, elas estão sendo muito utilizadas nas residências, de uma forma que captam a energia solar, a energia luminosa, e depois transformam em energia elétrica, ou em energia térmica caso sejam utilizadas para o aquecimento de água. E como isso funciona? Tudo começa nos painéis solares, onde as células fotovoltaicas convertem a luz do sol em eletricidade, de corrente contínua. E essa conversão ocorre em plena luz do dia, em dias ensolarados. Em dias nublados ou em dias chuvosos também existe essa conversão, porém com uma menor intensidade, já que não se trata de capturar o calor, e sim depende da incidência dos raios violeta. Em seguida, no inversor, a eletricidade de corrente contínua se transforma em eletricidade de corrente alternada. E aí, desse modo, ela já pode ser utilizada pelo imóvel. Esse sistema também possui um sistema de monitoramento, onde o cliente pode verificar a situação do gerador, acompanhar os dados da geração de energia, a economia e os benefícios ao meio ambiente. Também, por meio de um quadro geral, a eletricidade ela passa distribuída pelos equipamentos elétricos da propriedade e, caso exista mais energia gerada e consumida, essa energia vai para a rede de distribuição. Havendo mais energia injetada na rede do que consumida, você acumula créditos de energia. E à noite, obviamente, não há captação, porém esses sistemas eles possuem baterias que garantem o armazenamento de energia. Apesar de ter um ótimo potencial de geração de energia elétrica por meio dos ventos, o Brasil ainda produz pouca energia a partir dessa fonte, se comparado com outras, como por exemplo, com as hidrelétricas. Mesmo assim, a exploração da energia eólica tem crescido bastante nos últimos anos devido às vantagens que apresenta. Fazendo uso da força dos ventos, por meio de um sistema de aerogeradores, produz-se uma energia com uma fonte inesgotável, já que os ventos eles não têm como acabar, do mesmo modo como acontece com a luz dos raios solares. É uma energia limpa, não emite gases poluentes, não gera resíduos e, consequentemente, isso reduz a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. É uma das fontes mais baratas de energia, competindo em termos de rentabilidade com fontes de energia tradicionais. Os aerogeradores, eles não precisam de manutenção constante. Sua revisão acontece de 6 em 6 meses e também não necessitam de abastecimento de combustível. E, além disso, os parques eólicos, eles são compatíveis com outros usos e utilizações do terreno, como a agricultura e a criação de gado. Contudo, apesar das aparentes vantagens no uso da energia eólica, esse tipo de aproveitamento também possui desvantagens, como, por exemplo, a intermitência, ou seja, nem sempre o vento vai soprar quando se precisar de eletricidade, o que torna difícil a integração da sua produção
no programa de exploração. E, além disso, também gera impactos significativos, especialmente com relação ao uso dos grandes geradores. Isso gera impacto sobre as aves do local, principalmente pelo choque dessas aves e os efeitos desconhecidos sobre a modificação dos seus comportamentos habituais de migração, por exemplo. Tem a questão também do impacto visual. Isso não é necessariamente algo totalmente negativo, mas é um impacto, gera um grande impacto, especialmente para os moradores das redondezas, já que os aerogeradores eles são bem grandes e isso modifica muito a paisagem. Também a questão do impacto sonoro. As pás, quando o vento bate, elas produzem um ruído constante. E desse modo, as habitações, as zonas residenciais devem estar no mínimo a 200 metros de distância dos parques eólicos, para não serem afetados por esse ruído. Atualmente, existe uma divisão que classifica a energia eólica de acordo com o lugar onde são instalados os aerogeradores. O primeiro tipo é a energia eólica onshore. A energia eólica onshore se carrega de produzir energia elétrica a partir do aproveitamento do vento, lá dos parques eólicos, localizados em terra. E, para isso, são instalados vários aerogeradores que transformam a energia cinética do vento em energia elétrica própria para consumo e integram essa energia na rede de distribuição. O segundo tipo é a energia eólica offshore. A energia eólica offshore é aquela energia obtida a partir da força do vento produzida em alto mar, onde este alcança uma velocidade maior e mais constante devido à inexistência de barreiras. E desse modo, para explorar ao máximo esse recurso, são desenvolvidas megaestruturas assentadas sobre o leito marinho e dotadas das últimas inovações técnicas. Agora eu falarei um pouco a respeito do funcionamento e do processo de geração de energia eólica. Para que a energia cinética do vento possa ser convertida em energia elétrica, é necessário o uso de um aerogerador, que por sinal costuma ter entre 80 e 120 metros de altura. Então, desse modo, o melhor aproveitamento possível desses aerogeradores depende da força do vento. Por isso que os parques eólicos, que são aqueles espaços que agrupam um grande número de aerogeradores, eles se encontram, em grande maioria, no Nordeste brasileiro, onde as condições de vento são mais favoráveis, porque a presença do vento precisa ser predominante nesses locais. Os aerogeradores devem estar orientados na direção do vento, senão não vai produzir energia. Isso acontece devido a um catavento que se encontra na gôndola. E a partir daí, a força das correntes de ar, elas colocam em funcionamento 3 partes do aerogerador. E são elas: o rotor. O rotor é composto por 3 pás e um cubo que as une, e a sua função é captar a força do vento e convertê-la em energia mecânica de rotação. Temos também a caixa multiplicadora, que é unida ao motor por um eixo, e a sua função é elevar a velocidade de giro de 30 rotações por minuto a 1.500 rotações por minuto. E o terceiro é o gerador. Esse elemento ele é responsável por converter a energia mecânica de rotação em energia elétrica. Assim, todos os aerogeradores de um parque eólico eles se unem entre si por cabos subterrâneos que levam a energia elétrica até uma subestação de transformação, e desde aí a energia é transportada às casas, fábricas, escolas, outros lugares, através das redes de distribuição,
de diferentes companhias elétricas. Passo agora a palavra para o Carlos. E vou falar agora sobre energia hídrica. Ela é considerada um dos mais antigos aproveitamentos enérgicos a grande escala. A energia hídrica caracteriza-se principalmente por meio de centrais hidroelétricas, ou também conhecidas como hidrelétricas. São associadas a barragens de grande ou média capacidade, que constituem imensos reservatórios de água potável. As hidrelétricas são representações expressivas da capacidade do homem em dominar a natureza, demonstrada por meio de suas grandiosas construções. Geralmente são, devido à sua grandiosidade, utilizadas pelos políticos como uma jogada de marketing. Apesar de classificadas como energia limpa, o impacto causado no ambiente e na população local de suas instalações é duramente criticada, uma vez que ela inunda imensas regiões onde são instaladas. Como elas funcionam? A construção da barragem em ponto estratégico, geralmente num afunilamento do rio e onde tenha opções que a água não escoe e não transborde para outras partes e crie uma espécie de bacia. Acumular a água para formar a represa, que faz com que a água adquira uma energia potencial. Daí a água corre através de uma entrada conduzida por um conduto forçado, ou seja, é um tubo que vai se afunilando. A energia potencial transforma-se então em energia cinética, à medida que a água circula pelo conduto. Ao chegar às salas de máquinas, a água atua sobre as pás de turbina, girando-as, transformando sua energia cinética em energia mecânica de rotação. Já o eixo da turbina, ele está unido ao do gerador elétrico, que ao girar, converte energia de rotação em eletricidade, e assim chega na casa de todo mundo. Por fim, a água que foi utilizada nesse percurso é conduzida rio abaixo através do canal de escoamento. Algumas das vantagens e desvantagens da energia hídrica. As vantagens são: uma energia limpa e renovável, ela não polui o ambiente, não emite o dióxido de carbono, como os combustíveis fósseis. Tem alto potencial energético, é fonte barata de eletricidade também para a população, gera um custo relativamente baixo para o consumo final. Reforça a economia local com o turismo, assim como a Itaipu, no Paraná, e controla também rios propensos a enchente. Já as desvantagens, ela causa o realocamento da comunidade local, onde a hidrelétrica é instalada, já que uma vez ela é inundada, essas áreas, e causando também desmatamento, a produção de metano pela vegetação que está submersa em decomposição. Também cria mudanças no clima e no regime de chuvas, alteração do curso e nível dos rios, prejudicando a vida aquática. Aumento do preço para consumo final em período de seca e destruição da flora e fauna regional. Algumas curiosidades sobre energia hídrica. A primeira usina hidrelétrica no Brasil surgiu em 1889, em Minas Gerais. Ela era usada principalmente para iluminação pública e para facilitar o trabalho manual da época. Como vocês podem notar que na figura direita superior, ela mais parece uma casa de tão pequena que era. Outra curiosidade sobre as 3 hidrelétricas com maior capacidade enérgica do mundo. São a primeira, Três Gargantas, na China, com 22.500 megawatts de capacidade. A segunda é Itaipu, a binacional, que é entre Brasil e Paraguai, que é de 14.000 megawatts. E a terceira, Belo Monte, que também é no Brasil, de 11.233 megawatts. Energia geotérmica. A energia geotérmica, atualmente, ela é produzida nas centrais geotérmicas. Ela é caracterizada pelo calor proveniente da Terra, gerada a menos de 64 km da superfície terrestre, em uma camada de rocha derretida que é chamada de magma, com temperatura que chega a até 6.000 graus Celsius.
Apesar de começar a ser explorada como fonte de energia em larga escala, há muito tempo já se utilizavam de fontes termais, que eram usados em banhos e também para cozinhar alimentos. As vantagens: elas são fontes de energia renovável, a emissão de gases poluentes é praticamente nula comparado aos combustíveis fósseis, a área de instalação da usina é pequena, pode abastecer comunidades isoladas e o preço da eletricidade é baixo, já que as centrais de energia geotérmicas têm baixos custos de administração. Por outro lado, há grandes desvantagens. Necessita de altos investimentos estruturais e sua eficiência é baixa, transformando em uma energia cara e pouco rentável. Pode ocasionar o esgotamento do campo geotérmico, o calor perdido também pelas usinas aumenta a temperatura do ambiente. Ocorre a emissão de óxido sulfídrico, que é extremamente corrosivo e nocivo à saúde. Há também a poluição dos depósitos de aquíferos e não permite ser transportado. Tem um grande elevado impacto ambiental. Passo a palavra agora para o colega André Medeiros, que irá falar sobre energia de maremotriz. Bom, eu me chamo André e eu vou falar um pouco sobre a energia maremotriz. Essa energia, ela é proveniente do movimento das marés. Ela pode ser chamada de energia das ondas, ou energia marítima, ou energia maremotriz. E, basicamente, ela se caracteriza pela geração de energia elétrica a partir do movimento das marés. Ela tem dois tipos, a proveniente da energia cinética e da energia potencial. A primeira, a energia cinética, ela é muito semelhante às usinas hidrelétricas. Elas utilizam do movimento de turbinas que as correntes marítimas fazem elas se movimentar, gerando energia elétrica. O segundo tipo é a energia potencial, que acontece pela diferença de altura do nível das marés. Quais são as vantagens e desvantagens? Essa energia maremotriz é uma energia limpa, renovável e não gera resíduos para o meio ambiente. E a sua principal fonte de matéria-prima é a água, que é um recurso natural e abundante. Então, ela não contribui para o aquecimento global. E um fato importante também para falar é que ela não depende do clima para funcionar. As desvantagens são poucas. Ela tem um custo elevado de instalação, por isso que ela não é bastante aproveitada no Brasil. Tem baixo aproveitamento energético em relação às outras energias alternativas. Ela causa um impacto no local de implantação, pois como ela se delimita apenas nas regiões de litoral, que tem existência de maré, as populações ribeirinhas, as comunidades que vivem nessas regiões, que têm a pesca como meio de sobrevivência, são obrigados a se deslocar, a procurar outra região. E isso é uma desvantagem também. Outra desvantagem é que não é toda a extensão do litoral que tem as condições específicas para o funcionamento da energia maremotriz. Vinda da energia potencial, ela requer uma diferença mínima de altura entre as marés altas e baixas. E a aplicação no Brasil, temos uma no Ceará, que é a usina de Pecém. Outra energia alternativa no Brasil é a da biomassa. Esse nome ele é utilizado para definir a geração de energia elétrica a partir da massa biológica através da decomposição de organismos vivos. E ela tem algumas vantagens. A primeira delas é a possibilidade da reutilização dos recursos renováveis. Esses recursos eles são de origem animal ou vegetal e podem ser alimentos, cascas de frutas, madeiras, pode ser o lixo doméstico, fezes de animais como do boi, da vaca. E por isso ele tem um baixo custo, porque ele é de fácil captação e tem uma alta eficiência energética. Um exemplo da biomassa é a produção do gás metano. Tem algumas desvantagens. A primeira delas, a principal, é a dificuldade no armazenamento da biomassa sólida. A combustão ela pode contribuir para a formação da chuva ácida. No caso,
em relação a biocombustíveis líquidos. O maquinário industrial é de alto valor de aquisição, possui impactos ambientais em áreas verdes. E na aplicação do Brasil, essa energia ocupa a terceira fonte mais usada. E o nosso país onde a gente vive, ele tem um alto poder de aproveitamento da biomassa, já que é um país agropecuário. Bom, nós agradecemos a atenção e, devido ao tempo estipulado, a gente informa que a versão completa com todas as informações estarão no slide no Google Classroom.